Queridos confirmandos, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Agora nós vamos estar aprendendo a lição de número 40, do tema geral Jesus Cristo, como conhecer quem se deixa conhecer. E o tema de hoje, então, dessa lição, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os textos básicos nós encontramos em Levítico 4, 27 a 31 e o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A ideia central desta lição é que para nos salvar, Jesus assumiu para si o nosso pecado e a nossa culpa e nos deu a sua santidade e a sua justiça, ou seja, Jesus fez uma troca conosco. Como Cordeiro de Deus, Jesus assumiu para si a nossa morte e nos deu a sua vida. O objetivo da lição é levar a vocês, jovens confirmandos, a saber que Jesus fez uma maravilhosa troca conosco, assumiu nosso pecado, culpa e morte e nos deu sua santidade, justiça e vida. E também nós somos chamados a sentir que nós somos amados por Jesus e termos vontade de voltar a praticar a fé, deixar-se salvar por Jesus. E antes então de nós entrarmos na lição, convido para termos uma palavra de oração. Senhor Deus querido, venha e unja-nos agora com o Teu Espírito Santo, para que possamos ouvir, entender e praticar a Tua palavra, no sentido de saber que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Teu Cordeiro, que tira o nosso pecado e nos traz a salvação. Venha e crie em nós vontade de aprender a Tua palavra. Amém, Senhor. Muito bem. Na lição anterior, na 39, então havia ali uma história que eu intitulei Tragédia de Vingança. Eu vou ler ela agora porque ela faz parte aqui para a gente entender então essa lição aqui. Os árabes antigamente viviam em grupos. Cada tribo tinha o seu chefe. Havia grupos cuja lei era a vingança de sangue. Se um árabe fosse morto pelo membro de uma tribo, o assassino era perseguido e um membro daquela tribo tinha que morrer em seu lugar. Sangue por sangue, vida por vida era lei. Devido ao calor, os árabes usam um manto branco que chamam de burnus. Certo dia, quando um árabe estava em sua tenda, apressadamente entrou seu irmão. A vestimenta branca estava toda manchada de sangue. E ele gritou: "Estou perdido, estou exausto, não posso mais correr e fugir." "Que aconteceu?" perguntou assustado seu irmão. "Sou culpado desta desgraça", gemeu o outro. "Bebi muita cachaça. De repente, entrou no bar o meu inimigo, a quem eu tanto odiava. Como eu já estava meio embriagado, não me dei conta do que fazia. Puxei o meu facão e cravei-o no peito dele, matando-o. O sangue espirrou em mim e sujou todo o meu burnus. Os parentes dele se ajuntaram e estão correndo atrás de mim. Logo me alcançarão. Eles me matarão. Estou perdido." "Ligeiro", disse seu irmão, "vamos trocar de vestimenta. Tu me darás o teu burnus manchado e eu te darei o meu limpo. Então eu vou correr. Eles pensarão que eu sou o assassino por causa do burnus manchado de sangue. Enquanto isso, pode recuperar as tuas forças e fugir." O irmão concordou com esta oferta e rapidamente trocou de vestimenta. Mas era tarde demais. Os vingadores já tinham alcançado a tenda e entraram. Gritaram: "Lá está ele, o assassino de nosso irmão. O burnus dele está todo manchado de sangue." Um punhal luziu e cravou-se no corpo daquele que acabava de vestir o burnus manchado. "Está vingado nosso irmão", gritaram os perseguidores. "Sangue por sangue. É esta a nossa lei." Depois se retiraram. Isso aconteceu com tanta rapidez que o verdadeiro culpado nada pôde dizer. Mas ele não precisava mais fugir.
Seu crime já fora pago pelo sangue do seu irmão. Ele realmente estava livre, não seria perseguido. Essa é a lei das tribos árabes. Então, nós tínhamos que tentar anotar 5 ensinamentos importantes desta história. Então, nós queremos então conversar um pouquinho agora. Na nossa live que nós vamos fazer, nós vamos ver esses 5 ensinamentos. Agora nós queremos conversar sobre a lição. Quem dentre o povo de Israel precisava fazer sacrifícios? Na verdade, todo pecado ele merece a punição da morte. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas por Deus amar o seu povo, ele havia dado um jeito para que as pessoas não precisassem morrer assim que pecavam. Em vez do pecador ser morto, ele trazia um cordeiro, ou uma cabra, um novilho, ou um pombo, para ser sacrificado, para ser morto em seu lugar pelos seus pecados. Assim, o pecador podia entender que aquilo que o animal sofria era o que ele, por causa do pecado, merecia sofrer. E ao mesmo tempo, o pecador podia saber que, por Deus o amar, Deus o aceitava de volta, quando então havia um animal que ocupava o seu lugar. Deus aceitava essa troca, o cordeiro no lugar do pecador, e isto perdoava o seu pecado. No caso, essa história que a gente ouviu, essa tragédia de vingança, aquele jovem que havia matado o seu inimigo, ele não precisou morrer mais depois, porque o seu irmão acabou morrendo em seu lugar. Esse irmão que morreu no lugar do outro irmão, o assassino de verdade, lembra Jesus. E nós somos como esse irmão que matou o outro. Não que a gente tenha matado alguém, mas pecado é pecado. Tanto mentira como matar, tudo isso é pecado. Roubar, enganar uma outra pessoa, tudo isso é pecado. É sério e igual para Deus. Se ainda hoje precisássemos de sacrifício por causa do pecado, quanto já teríamos feito? Ou quantos sacrifícios a gente já teria feito? Isso mostra que também nós somos pecadores. E por causa do pecado, o que todos nós merecemos? Na verdade, a morte. Imagina agora se eu desse a você um bilhete marcado com a expressão morte eterna. Esse é o bilhete, destino eterno que todos recebemos ao nascer. Quando a gente nasce, recebe um bilhete. Nós estamos destinados à morte. Todos já nascemos pecadores e condenados à morte eterna. Isto é parte porque nós nascemos pecadores. Então, por que hoje não se faz mais sacrifícios? E aí a gente precisa lembrar lá de João 1:29, o texto que era necessário então também ler. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não é mais necessário fazer sacrifícios hoje, porque Jesus já fez todos os sacrifícios necessários com a morte dele. E isso nos dá uma esperança quanto ao nosso bilhete de destino eterno? Sim, a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso significa que Deus, por tanto nos amar, enviou seu Filho Jesus para morrer, assim como o Cordeiro sacrificado no Antigo Testamento em nosso lugar, e assim perdoar o nosso pecado. Jesus é a única pessoa neste mundo que não teve pecado algum. E por isso, foi ele o único ser humano que não precisava morrer, nem oferecer sacrifício. Jesus foi o único ser humano que podia ter por direito um bilhete do destino eterno marcado com a palavra vida eterna. Se nós lembramos,
Nós iríamos ganhar um bilhete com morte eterna por causa dos nossos pecados. Jesus, então, ao nascer aqui nesse mundo, ganhou um bilhete vida eterna porque ele não tinha pecados. No entanto, por nos amar, Jesus fez uma troca conosco. Pegou nosso bilhete de culpa, pecado e morte e morreu em nosso lugar. Em nosso lugar recebeu aquilo que nós merecíamos como salário do nosso pecado. Ele morreu a nossa morte. Com sua ressurreição, Jesus nos deu o seu bilhete, sua santidade e sua justiça, sua vida sem pecado e sem merecimento de vida eterna. Uma outra questão: será que há alguma semelhança entre aquela história que nós ouvimos agora há pouco e o que Jesus fez por nós? Sim, Jesus fez conosco aquilo que aquele irmão inocente fez com o irmão culpado, trocou de lugar. É por isso que hoje não precisamos mais fazer sacrifícios por causa do nosso pecado. Não é necessário subir escadarias de catedrais, de igrejas. Não é necessário fazer sacrifícios a Deus. Por exemplo, também, como algumas religiões colocam sacrifícios em esquinas das nossas ruas. Não, isso não é mais necessário. Jesus já se entregou como sacrifício pelo pecado de todas as pessoas de uma vez por todas. Por isso, também podemos dizer que ninguém mais hoje precisa ir para o inferno. Só vão para o inferno aqueles que não aceitam a troca que Jesus fez por elas, pelas pessoas. Então, nós ganhamos o bilhete de morte eterna, mas Jesus dá o bilhete para nós de vida eterna, quando nós cremos e confiamos nele. Vamos pensar por um instante. O que você merece por causa do seu pecado? É a morte eterna. Você acredita naquilo que Jesus fez por você? Morrer em seu lugar? Temos que crer. Vamos lembrar do nosso bilhete, destino eterno, ou seja, morte eterna. O que precisa ser feito? Quem quer trocar de bilhete, ele pode dar o seu de morte eterna, dá para Jesus e recebe então o bilhete de Jesus, vida eterna. Com isso, você tem um novo bilhete de entrada agora para a vida eterna. Será que falta alguma coisa ainda agora? Não, só crer. Se você compra uma passagem de ônibus, o que você precisa fazer para ela valer para você? É embarcar no ônibus. Agora você tem entrada livre no ônibus. Assim é com Jesus. Se você quer ir para o céu, quer ter vida eterna, aceite Jesus em sua vida. Jesus faz uma troca maravilhosa com a gente. O bilhete que nós temos então na nossa vida, né, ele vale porque Jesus é quem o oferece agora. Quando a gente faz a troca, nós temos o bilhete vida eterna. Nós temos Jesus na nossa vida. E isso é que realmente vale. Porque Jesus é o Filho de Deus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá eternamente. Como vive uma pessoa que tem agora Jesus? Ele está na comunhão com Jesus. Ele lê e ouve a sua palavra, ele ora, ele também canta hinos de louvor a Jesus. E ele também vive na comunhão com os irmãos na fé. Onde está reunido o pessoal da igreja, ali é o nosso lugar. Por isso, quero concluir perguntando assim: você vai sair desse encontro ao acompanhar essa aula com um novo bilhete para a sua vida? Faça uso dele. Embarque nessa. Isso vale uma eternidade junto com Jesus. Receba Jesus em sua vida e você vai ter a vida eterna. Amém. E aí então, você pode fazer e gravar o que nós aprendemos. E tem uma tarefa então,
ler junto com o pai e a mãe, o responsável, a primeira carta de João inteira. Ler, quem sabe assim, um capítulo por dia. Em 5 dias você terá lido, ou se você quiser ler todo de uma vez, ou cada dia, ler 2, 3 capítulos. O importante é que você leia, que você acompanhe a leitura. Ok, gente querida? Então nós queremos concluir com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, obrigado que também nós aprendemos que Jesus é o Cordeiro que dá a sua vida por nós. Não nos deixe esquecer isto, mas que a gente guarde isso de uma maneira bem importante em nossa vida. Amém, Senhor. Um grande abraço e até a próxima lição.